Meu nome é Reni Freitas, eu estou atual coordenadora da Rede Brasileira de Assentamentos Humanos Sustentáveis, de Ecovilas, e hoje o bate-papo é para apresentar justamente o Casa Brasil, a Rede Brasileira de Ecovilas. O Casa Brasil, então, ele é uma rede de ecovilas e outros assentamentos humanos sustentáveis que está passando por um super processo lindo de reestruturação, né? O Casa Brasil, ele nasce latino-americano já. Aqui, ó, parece que o Gabriel chegou. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Já estava começando, mas vamos ver se ele aparece aí para a gente apresentar o Casa Brasil juntos. E nosso convidado de hoje à noite, então, chegou! Gabriel Dredd, que já não tem mais dread. Faz quanto tempo que a gente não se vê, Gabriel? Umas 2 horinhas, né? Umas duas. Meu amor, começa compartilhando pra gente quem é você, qual que é o seu envolvimento no mundo das ecovilas e a gente entra junto pelas portas de entrada do Casa Brasil. Beleza. Então, meu nome é Gabriel Siqueira, alguns me conhecem como Gabriel Dredd, e eu tenho um site que é o irradiandoluz.com.br. Eu estou diretor de comunicação e tecnologia da informação da Global Eco Village Network. Sou membro do Casa Brasil, Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina, Brasil e América Latina. É isso. Bacana demais, mas tem muito mais para falar, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que começou o seu envolvimento com as ecovilas, né? Como é que foi isso? Foi uma paixão à primeira vista? Você tinha morado em comunidade? Como que foi o seu primeiro contato com as ecovilas? Bom, tem uma história longa já, não sei nem por onde começar. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ecovilas e permacultura foi quando eu recém entrei na faculdade, em 2002, ainda morando em São Paulo. Fazia faculdade de administração e não estava nada satisfeito com as possibilidades que me apresentavam ali. Depois, em 2005, quando eu me mudei para Floripa, eu fiz o meu primeiro curso de permacultura. E aí lá eu comecei a ouvir falar mais sobre ecovilas, e quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma pesquisa de mestrado, eu escolhi as ecovilas como tema. Então fiz meu mestrado em administração sobre ecovilas de 2010 a 2012. Foi aí que eu criei o mapeamento, né, de ecovilas, que está lá no site irradiandoluz.com.br. Esse mapeamento, na época, acho que era um dos mais completos quando eu publiquei, então deu bastante repercussão. E em paralelo a fazer minha pesquisa, eu fiz a minha pesquisa mapeando várias ecovilas do Brasil, visitei várias e fiquei um tempo morando em Piracanga. E aí depois minha história aprofundou mais e começou um projeto coletivo de criar uma ecovila em Itacaré, que foi a aldeia, a comunidade aldeia, foi criada em 2012. A gente comprou o terreno em 2011, mas passamos a morar no início de 2012. E lá estivemos por 6 anos, mais ou menos. Foi isso. Que delícia, Gabi, muita história. Eu quero aprofundar um pouco mais. Mas para todo mundo que está Tá. chegando agora, então, boa noite a todos e a todas que estão chegando. Hoje é a nossa primeira live dessa série de lives chamadas Comunidades para a Transição, que é uma parceria entre o Casa Brasil, que é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina Regional Brasil, da Ecovilas Brasil, que fez um super documentário lindo, que acabou depois virando um livro, né, Gabi? Eu e você tivemos a oportunidade aí de escrever um artigo nesse livro também. E com a Bambual Editora. Então, mandar um beijo aqui para o Rafa, para a Ilana e para a Isabel. E a cada semana, um de nós, ou eu, Reni, o Rafa, a Ilana ou a Isabel, vamos entrevistar alguns personagens, indivíduos, membros de comunidades, membros de ecovilas, para a gente entender um pouco como se dá esse processo de comunidades para a transição, né? Que é um pouco, a gente não tem muito escapatória, né? Outro dia, uma amiga minha veio falar assim, nossa, mas parece que a gente está vivendo de novo no mundo das cavernas. Eu falei assim, mas as nossas cavernas hoje são bioconstruídas, a gente trata a água, a gente tem Wi-Fi, dá para se comunicar com o mundo,
né? Como exemplo disso é o que a gente está fazendo hoje aqui, eu falando de Alto Paraíso de Goiás e você falando aí. Da onde você está falando, Gabi? De Serra Grande, né? Isso. No momento eu estou em Serra Grande, é uma vila tradicional de pescadores, aqui no sul da Bahia, bem próximo lá de Itacaré. Quando a gente saiu lá da aldeia, a gente começou a orbitar aqui. A gente foi para uma ecovila também, um outro projeto de ecovila, chamado Aritaguá, que fica próximo daqui, ficamos ali alguns anos também. Então eu já passei assim por mais de alguns meses morando em Piracanga, que fica na Península de Maraú, bem próximo de Itacaré, a aldeia que eu ajudei a fundar e fiquei lá por 5 anos praticamente. Depois Aritaguá e agora estou aqui em Serra Grande, que é uma vilazinha tradicional de pescadores, mas bem especial, com uma tradição forte de sustentabilidade no território, então um lugar bem especial também. Estou vendo várias pessoas aí comentando, me perguntaram sobre qual é o nome do livro. O nome do livro é o mesmo nome desse Instagram aqui, que é o nome do documentário, que é Ecovilas Brasil. E o subtítulo Lá- é Caminhando para a Sustentabilidade do Ser. E falando, então, pegando esse gancho de caminhando para a sustentabilidade do ser, a gente sabe que o processo dessa transição, desse caminho, tem aí as suas, né, os seus percalços, assim. Eu sei que você escreveu bastante sobre a vivência dentro das comunidades, focando nos conflitos como uma oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, Gabi. Uhum. Esse foi o resultado da minha pesquisa de mestrado e depois eu continuei aprofundando ainda mais na prática e vivenciando, de perceber que o fato de estar numa ecovila, né, uma ecovila é um lugar onde você mora, você trabalha, onde você tem o seu tempo livre, onde tem o seu lazer. Então, você vive quase todos os seus momentos com o mesmo grupo, né? Às vezes a ecovila cresce um pouco, então são vários subgrupos, mas, enfim, basicamente você encontra as mesmas pessoas na sua hora livre, na sua hora de trabalho, na sua hora de voluntariado, né? Então, diferente de uma vida mais individualizada, ou vivendo em pequenos núcleos familiares, quando você vive num coletivo assim, seja na zona urbana ou rural, as relações ficam bem mais intensas, né? Então, quando às vezes você tem um desentendimento com alguém do teu trabalho, você sai do trabalho e vai beber uma cerveja com os amigos, né? Eu pelo menos fazia isso, né? Quando a gente podia sair de casa, mas você dava uma escapada né, daquele conflito que estava pegando ali naquele determinado lugar. Ou quando você tem uma desavença na sua casa, você sai para dar uma volta e encontra outras pessoas para dar uma esparecida. Na Ecovila não tem muito para onde fugir, né? Então, quando você está com um conflito com uma pessoa, você vai sair para dar uma volta e você vai encontrar a pessoa. Você vai pegar uma benção na cachoeira e vai encontrar a pessoa na trilha. Então, acaba que você tem que lidar com o conflito, não dá para ficar escapando. E aí, o interessante de você estar num lugar onde não dá para fugir dos conflitos é que você começa a ter que lidar e tentar encontrar ferramentas para lidar, né? Então, na minha pesquisa de mestrado e depois nas vivências e visitando várias ecovilas, eu fui vendo que cada ecovila encontra um ou vários jeitos de lidar com esses conflitos, sabendo que não vai dar para evitar. E aí a maior beleza que eu identifiquei, né, para além de técnicas e tal, é perceber que o conflito, na verdade, não é uma coisa ruim. Né? Que quando surge um conflito, significa que, na verdade, a nossa relação está aprofundando. Né? Então a gente está chegando num ponto em que saiu daquela paixão inicial de que a pessoa que você não conhece direito parece perfeita, está realmente encontrando a divergência. E só com a divergência que a gente consegue perceber melhor os limites do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente é. Né? Então o coletivo dá um espelho muito forte para a gente, então a gente acaba se conhecendo muito mais. E nessa relação aprofundada que surge o conflito, é sempre uma oportunidade da gente ficar mais amigo ainda, né? Se a gente conseguir encarar o conflito e não transformar ele numa briga, né, é uma oportunidade da gente realmente se conhecer mais. É uma leve diferença, né? A gente hoje tem ferramentas para a gente lidar com os conflitos, mas é isso, né? A gente trata os conflitos antes deles virarem brigas e virarem bolas de neve, assim, que não tem mais solução, né? Eu costumo comparar muito a uma agrofloresta, as relações dentro de uma ecoaldeia, né? Ou de uma ecovila.
porque a gente está acostumado a pensar com iguais, né? A ter, eu penso dessa maneira, se você pensa igual a mim, pronto, a gente já forma uma duplinha. Se alguém mais pensa junto, aí a gente já forma um grupinho. Mas quando a gente olha para uma floresta, a gente vê a diversidade das espécies das árvores. E são através dessas árvores diferentes umas das outras, que uma floresta é feita, né? Com cada uma ocupando aí o seu estrato e o seu tempo de sucessão e permanência dentro dessa floresta. Do contrário, é um monocultivo. E se a gente quiser cultivar monocultivos de relações dentro dos nossos grupos, não faz muito sentido, né? Mas então é justamente abraçar essa diversidade de pensamentos, de sentimentos, de maneiras de conviver que forma, então, essa convivência com os seus desafios mais interessantes, né? Já estão fazendo um monte de pergunta aqui para a gente, falando sobre qual que é a divisão dentro divisão de tarefa dentro das ecovilas, como que faz para furar a bolha dentro dessas ecovilas. Eu acho que seria legal o perfil das ecovilas em relação aos princípios e valores. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre a definição do que é uma ecovila, né? Você topa essa ou eu dou uma esclarecidinha aqui? Se quiser, pode pegar aí. Você é tão especialista quanto eu no tema. Bom, então uma ecovila nada mais é do que uma comunidade intencional, né? Que ela pode ser tanto rural quanto urbana, e ela trabalha alguns princípios, como mencionou, acho que foi o Juliano, esqueci o nome dele agora que apareceu aqui na live. E ela utiliza processos participativos de design, que englobam, então, os 4 aspectos da sustentabilidade, né? Que é a parte social, a parte econômica, a parte ecológica e a parte cultural. E isso faz parte, então, dessa relação de regeneração sistêmica. Só que cada ecovila tem um ponto de fortaleza e um ponto de debilidade, né? De todas as ecovilas que você já participou, Gabi, tem alguns exemplos que você fala, essa se destaca nesse ponto, ou a união entre essas faz um samba legal, que você pode compartilhar aqui com a gente? Essa é uma boa. Eu acho que existe uma tendência, né? E aí, fomentando essa coisa da diversidade que você comentou, né, Reni? Existe uma tendência nas ecovilas, né, de quando você vai criar uma comunidade intencional, de buscar semelhantes de alguma forma, né? Então, no mundo das ecovilas a gente chama de cola, né? Então, qual é a cola que une essa comunidade? Isso acaba atraindo pessoas com uma visão semelhante, né? Então, Piracanga, por exemplo, tem uma cola espiritual muito forte. Eu não me identifiquei tanto lá. Não tenho eu tenho a minha espiritualidade, eu faço esse trabalho comigo, com a minha família, tenho meu envolvimento com várias tradições, mas eu não queria uma comunidade que se centrasse no aspecto religioso. E quando a gente criou a aldeia, por exemplo, a gente já tinha uma cola bem diferente. A gente brincava que era Estado laico, a aldeia. Acho que a Reni está dando uma travadinha aí, né? Vamos ver se a conversa vai fluir mesmo assim. Espero que que vocês estejam acompanhando aí, não sei. É a primeira vez que eu estou participando de uma live, então se estiver falhando, avisem aí. Mas na aldeia, por exemplo, a cola já era... a gente queria criar um espaço para as crianças, né? Então, essa era a cola inicial, mudou um pouco, hoje a comunidade tem outras prioridades. Mas, assim, é difícil encontrar uma ecovila que tenha as 4 dimensões mais o pensamento sistêmico super bem resolvidas, né? Geralmente se escolhe por um caminho, né? Então, tem ecovilas que vão mais atrás de uma produção de alimento, né? Então, o objetivo é esse, a produção orgânica. Outros não, é bioconstrução, então vamos se especializar nisso. Aí, pensando em bioconstrução, me vem à cabeça, por exemplo, a Ecovila El Nagual, no Rio de Janeiro, ou o Instituto Tibá, que também é uma ecovila. Enfim, né, tem várias maneiras diferentes de se organizar e vários objetivos diferentes, né, que as ecovilas escolhem. É muito difícil conseguir tudo, né? Cada um escolhe uma frente aí para trabalhar e se aprofundar, né? Aí em produção de alimento, por exemplo, para mim, o mais inspirador nem se chama ecovila, mas são assentamentos da reforma agrária, né, que estão produzindo muito, produzindo
né, ao ponto de se sustentarem. Hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, por exemplo. Né? Agora, com o início da pandemia, a gente viu várias frentes do MST em vários estados do Brasil fazendo doação de alimentos, né? Então, nesse lado de alimento, para mim, não tem nada que se compare a isso, né? E tem projetos que às vezes nem são coletivos também e que são projetos sustentáveis, são assentamentos sustentáveis, né? E aí, na produção de agrofloresta, me vem o trabalho do Ernest Goethe, né? Do Ernest Goethe, que aqui na Bahia mesmo, aqui faz uma revolução agroecológica ali, com o trabalho dele da sintropia. Então, varia muito de comunidade para comunidade qual é a cola e acaba que dá mais força para um lugar ou outro, né? E o Uhum. desafio de gerar renda, eu acho que é um desafio que atravessa muito, né, e que acaba também levando a uma certa especialização, né? Porque se as pessoas que estão criando uma ecovila já têm mais facilidade em trabalhar, sei lá, com bioconstrução, então elas provavelmente vão conseguir gerar mais renda com bioconstrução também e acabam focando o trabalho da ecovila nisso, né? Então acho que tem um pouco a ver também com a sobrevivência financeira no mundo, que não dá para escapar completamente, mesmo estando numa ecovila. Verdade, né, Gabi? Tô vendo um monte de comentários aí, eu tô pescando alguns para falar aqui, para trazer para nossa live, mas é difícil ver todos os comentários de uma vez só, né? Mas quando você falou nas crianças, houve uma vibração bem bonita aí, né? Um joinha, uns coraçõezinhos aí subindo. E queria falar que essas lives que a gente está fazendo aqui através da Ecovilas Brasil é uma série de lives e a minha próxima convidada vai ser a Rebeca Roysen, e a filha dela, Bebel. Então, eu vou tratar justamente de como que é a visão de uma criança dentro desses espaços comunitários, dentro dessas ecovilas. Porque as crianças, elas são faladas por, mas nunca faladas com, né? Então, eu resolvi chamar ela e elas moram aqui na aldeia Araticum, que fica no Instituto Biorregional do Cerrado, que é a minha ecovila também. Então, vamos trocar aí comentários e trocar bolas aí, experiências, enfim, com esse universo das crianças. Só para contextualizar também quem está chegando agora, o mundo das ecovilas hoje, o Gabi pode falar bem mais a respeito, né, que hoje ele está como coordenador de comunicação da rede global de ecovilas, da GEN, da Global Ecovillage Network, e a gente tem aproximadamente aí 6.000 ecovilas, 6.000 e poucas ecovilas espalhadas pelo mundo, e aqui no Brasil a gente tem mapeado cerca de 190, 200 comunidades. Esse número está crescente, né, Rafa? Gabi, algum Rafa aí fez algum comentário. Qual que na sua opinião, assim, essa crescente? Aqui que está se dando essa crescente, essa busca por esse novo modelo de vida, que na verdade de novo não tem nada, né? Porque se a gente olhar para os nossos ancestrais, eles viviam todos em comunidades, né? Os indígenas, os quilombolas, as comunidades ribeirinhas. Mas o que na sua opinião, está levando as pessoas a se interessarem e a buscarem cada vez mais esse mundo das ecovilas e das comunidades intencionais? Eu acho que no momento o próprio isolamento social, né, é um grande impulsionador. Então agora, durante a pandemia, a gente está vendo um movimento gigante de busca por mais informação e pessoas que já estavam buscando informação, querendo se jogar ou procurando mais instrumentos para fazer essa transição, né? Mas é claro que isso é uma motivação bem imediata, né? Mas a verdade é que existem tantas motivações para se criar uma ecovila quanto existem colas para as ecovilas, né? Eu acho que essa pluralidade, até no movimento também, a gente vê que é uma agrofloresta de ecovilas, né? A rede de ecovilas, né? E existe uma diversidade gigante e isso permite às pessoas também buscarem comunidades que tenham, né, que vibrem num interesse parecido, né? Então, eu vejo, né, a gente está vivendo um mundo de múltiplas crises, né? E viver principalmente no ambiente urbano, está cada vez mais difícil, né? Ter acesso à água, a gente está vendo aí a ameaça de privatização da água no Brasil, ainda mais privatização da água. A gente tem dificuldade de ter acesso a alimentos limpos e orgânicos, a gente tem dificuldade de estabelecer relações econômicas justas, né, que promovam justiça social, e então eu acho que essas motivações são muito fortes.
esse isolamento social que está bem exagerado, né, agora durante a pandemia, mas que é uma realidade dessa vida individualista que nos foi prometida e vendida e é incentivada, né? Então as pessoas se sentem também sozinhas, se sentem sobrecarregadas quando estão numa família nuclear, né? Então por isso talvez tanto interesse também por essa questão das crianças, porque é difícil demais, né? Se não impossível criar uma criança apenas num casal, numa família pequena, né? Ou mãe solteira, ou pai solteiro, né? Então as pessoas buscam mais solidariedade, que é um traço humano também, né? Tentam nos convencer de que o ser humano é egoísta por natureza, né? Mas não tem nenhuma evidência científica disso. Pelo contrário, né? As evidências indicam que o ser humano só se desenvolveu dessa forma por viver em comunidade, né? Nós aprendemos a coordenar a vida conjuntamente com várias pessoas, respeitando uns aos outros, se ajudando, e assim que a gente conseguiu dominar o mundo, né? Infelizmente até de uma forma exagerada, mas, né, teve muito sucesso essa estratégia de viver em comunidade. E como você falou, a maior parte da nossa história a gente viveu em comunidade. Então é um fenômeno, na verdade, muito recente viver em cidade, né? O ambiente urbano é uma coisa que não tem nem 200 anos realmente de urbano, como a gente entende hoje. Então, nós somos seres, né? Somos animais sociais, somos animais que buscam compartilhar. O compartilhar dá sentido para a nossa vida. E a vida em comunidade é uma vida que dá muita oportunidade de compartilhar bons momentos, de compartilhar dificuldades, de ajudar uns aos outros. E eu sinto que esse talvez seja o maior impulso para a criação de ecovilas. E daí também que vem os conflitos, né? Das necessidades que cada um tem, da relação entre um e outro, da diferença e até do compartilhamento, né? Às vezes não é fácil também compartilhar. Verdade, Gabi. Queria mandar um abraço aí novamente para a Rebeca, que acabou de mandar um coraçãozinho para a gente, do Instituto Biorregional do Cerrado. Chegou aí gente de Aju, de Piracanga, Flecha da Mata, que vai passando muito rápido, eu não estou conseguindo ver. Mas queria falar que a Isabel, da Bambual Editora, ela está respondendo, na medida do possível, as perguntas que estão surgindo. Porque o tema de hoje é apresentando a Rede Brasileira de Ecovilas, o Casa Latina, que é o Conselho de Assentamentos Sustentáveis Brasileiro. Como a gente entendeu e o fluir dessa conversa mostrou que essa transição ela vem do indivíduo para o coletivo, para uma rede, né? Não pode ser diferente. Então, quando eu transformo o meu ser, a minha zona 00, né, da permacultura, eu estou apta para viver em coletivo. Desse coletivo pode ser um coletivo urbano, um coletivo rural, morar dentro de uma área, né, que aí formando então a sua comunidade ou a sua ecovila. Conta pra gente, Gabi, qual que foi assim o início da rede do Casa Brasil, desde quando você está envolvido com ela. Apresenta o Casa Brasil pra gente. Beleza. Cara, eu não sei exatamente quando começou o Casa Brasil, mas eu desconfio que foi junto com o Casa Latina em 2012, né? Porque já tinha brasileiros lá desde o início. A verdade é que a gente já tem um movimento brasileiro de comunidades alternativas muito anterior a isso tudo, né? Que é a Abrasca, Associação Brasileira de Comunidades Alternativas, ou comunidades aquarianas, ou, né, comunidades autônomas, tem vários, ou autossustentáveis, tem vários significados para esse, e que organiza sei lá, décadas, desde a década de 1970, todos os anos o ENCA, que é o Encontro Nacional das Comunidades Alternativas. Só que a primeira regra do ENCA é você não fala sobre o ENCA. Então, eu vou parar por aqui, mas esse é um movimento que no Brasil já é muito forte, já existe em rede, muito antes até de surgir uma rede global de ecovilas, uma rede latino-americana de ecovilas. Depois, num momento de mais, vamos dizer assim, globalização mais atual, né, surge uma rede global de ecovilas, a Global Ecovillage Network, em 1995. Foi fundada em Findhorn, na Escócia, por algumas ecovilas que naquele momento passaram a se chamar ecovilas. E aí surgem redes regionais, né, desse início aí da Global Ecovillage Network. E no início, nas Américas, existiu o ENA, né, que é o Ecovillage Network of the Americas. Só que o nome mesmo já é estranho, né? Não havia uma representatividade de fato de nós latino-americanos nessa ENA que existia, né? Então,
era uma tensão que existia desde o começo dessa rede mais internacional, que interligava todas as Américas. E aí, em 2012, no Chamado da Montanha, né, se eu não me engano, na Colômbia, confluiu todo o movimento latino, muitos brasileiros e latino-americanos de quase todos os países da América Latina se rebelaram, né, e decidiram, pela sua autodeterminação, criar uma rede latina, que é o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina, Casa O Latina. Gá, Oi. a gente fala que a gente tropicalizou o movimento global de ecovilas. Porque o nome, só fazendo um parênteses, quando a gente se divide em continentes, né, a gente tem a GEN Europa, a GEN África, aí chega aqui na América Latina, a gente fala, não, aqui GEN Latina, somos CASA, o Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina. E aí a gente decide não só incluir ecovilas, mas incluir também outros tipos de assentamentos sustentáveis humanos, né? Passar a bola para você de novo, mas só queria dar essa pitadinha desse nosso tempero latino no movimento. Boa, boa, é isso, né? E eu acho que isso é uma particularidade bem forte da nossa rede latina, né? Essa relação com diversos assentamentos sustentáveis e não só ecovilas, né? Como eu falei, aqui no Brasil a gente já tem um movimento de comunidades alternativas que antecedem muito até o surgimento do nome ecovila, né? Então, reconhecendo que existem projetos de permaculturas, né? Institutos, e não só ecovilas, que estão realmente nessa linha de frente de criar uma nova forma de viver, de se relacionar com o mundo. Acho que uma outra particularidade também, um temperinho latino que a gente traz, é uma relação muito forte com os povos indígenas e tradicionais, né? Isso é muito importante para nós, né? Não é à toa que você está aí em frente ao Ipala, né? A bandeira que representa aí, né, os movimentos indígenas latino-americanos e os povos indígenas, né? Então, honrando também essa tradição latino-americana e essa tradição, a gente chama de assentamento sustentável. Isso inclui comunidades indígenas, inclui comunidades quilombolas, inclui assentamentos da reforma agrária, inclui né, institutos de permacultura e vários outros projetos neo-rurais ou tradicionais, urbanos e rurais, que estão buscando essa sustentabilidade, essa transição, né? Verdade. Então a gente tem um panorama global, né? O Michel, o Michael está perguntando aí desde quando o termo ecovila foi cunhado. Então é isso, né? Vai aí desde 1991, lá na 91 ou 95? Não, 95 foi a Gen, né? Mas quando a rede foi criada, mas o conceito de ecovila desenvolvido pelo que futuro seria a Gen, né? Ainda não existia a rede, mas várias pessoas, né, do grupo que hoje é chamado de GIZ, que é uma rede que já existia de sustentabilidade, se uniram e passaram a pesquisar como poderia ser chamada, né? Qual seria o conceito de ecovila, né? Porque até então existiam as comunidades alternativas, mas estava emergindo essa questão, essa dimensão ecológica né, da resiliência, do que hoje a gente chama de resiliência ou regeneração, já estava muito vivo para essas comunidades. E aí eles buscavam um nome que desse um significado mais forte para isso. E aí surge esse primeiro conceito de ecovilas em 1991, que foi de uma pesquisa que foi feita pelo Gilman, né, que estava numa reunião com a gente Ah, lá. é. Foi o Gilman que foi ele editava ele é um jornalista que editava a revista Comunidades Intencionais, né, Intentional Communities, e aí ele saiu pesquisando várias comunidades intencionais sustentáveis do mundo para vir com o primeiro conceito de ecovila. E na época ele reconhecia que não existia nenhuma comunidade que pudesse se afirmar ecovila, porque ecovila é um projeto bem ambicioso mesmo, né, de uma transição, como você falou, Então, em quatro, né, em quatro dimensões, mais uma visão integral holística. Então não é pouca coisa, né? É um processo. é verdade. O Michel tá me corrigindo que eu chamei ele de Michael aqui. Ele falou, Michael não, é Michel mesmo. E interessante isso, né? Que a gente teve uma reunião da Rede Global de Ecovilas recentemente com o Guilherme, então foi bem interessante estar com ele
presente com ele nessa mesma reunião. Então, o conceito das ecovilas foi cunhado, foi utilizado a primeira vez em 1991. Em 95, cria-se a rede global de ecovilas, a Global Eco Village Network, a GEN. Em 2012, o Casa Latina é criado. Já desse momento, já existiu o ENA, como o Gabi falou, né, que era a união das ecovilas nas Américas, América do Norte, Central e Sul. E nesse momento, em 2012, na Colômbia, então a gente se reúne e busca novas formas de se enredar, né, de estar todo mundo falando minimamente um idioma que a gente compreendesse e pudesse também trocar nossos conhecimentos, nossos tipos de bioconstrução, nossas sementes, que tinha muito mais a ver com o nosso clima e com o nosso jeito latino, tropical de ser. Então, o Casa Latina, ele nasce em 2012 e aí já nascem as casas regionais, né? Porque existiam participantes presentes naquele momento de todos esses lugares. Eu fui uma delas que estive lá presente no Chamado da Montanha, sou uma co-criadora, cofundadora do Casa Latina. Em 2015, 3 anos depois, a gente se reúne novamente na Colômbia e decide, então, instituir a sociocracia como nosso modelo de governança, que é um modelo de governança descentralizado e circular, onde a circularização de líderes passa é um processo tão gostoso que assim, fica até emocionada de falar, porque ele dá a oportunidade de que a autogestão flua, né? Então, quem está a fim de fazer, se junta e faz com a gente. Quem está a fim de sair, despeça-se e vai em paz. Então, assim, é um processo muito, muito gostoso que começou em 2015 com o Casa Latina, e aí a gente fez uma estrutura, e essa estrutura virou um fractal sendo compartilhada nos países, né? E aí surge, então, dessa maneira, o Casa Brasil, a gente se reúne. A Rebeca estava lá também, estou falando bastante o nome dela hoje. A Thaís, eu estava, Flávio Januário, a gente se reúne em Campinas, na Ecovila Santa Margarida, e aí a gente faz, então, cria a missão e a visão do Casa Brasil, que vale muito a pena conferir. O nosso site é redecasabrasil.org, está lá todo o nosso histórico bonitinho. E queria falar do momento atual do Casa Brasil, né? Porque como toda construção, né, Gabi, a gente não pode começar pelo telhado, porque senão a casa cai, né? Então a gente teve um momento onde poucos de nós estávamos ali tentando manter o foguinho dessa rede acesa, porque como é muito fluida e não tinha ainda uma fundação propriamente dita, as pessoas entravam e saíam da maneira que queriam, sem muito compromisso, e a gente viu que não estava sendo algo sustentável. Então, hoje a gente está num momento de reestruturação, terminando a fundação dessa casa, para que cada ecovila venha e coloque seu bloquinho de adobe, ajude a gente a levantar essas paredes, para que cada ecocidadão coloque a moldura das nossas janelas, que essa casa possa ter muitas salas, muitas portas, né Gabi? E nesse momento, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento atual do Casa Brasil, assim, relatando até essa linda reunião que a gente teve hoje, né? Queria agradecer a presença também da Mari e do Rodrigo, super lindos, que estão aí ajudando a gente no Casa Brasil, nessa construção do Casa Brasil. E contar um pouco dessa diversidade que somos hoje, né, Gabi? Isso aí. Eu vou aproveitar e fazer uma conexão até com uma pergunta que eu vi rolando aí mais cedo, que era o que faz a rede, né? E uma das coisas incríveis que a rede brasileira, a rede latina e a rede internacional, a Global Eco Village Network, fazem são encontros. E esses encontros são oportunidades incríveis, né? No momento está um pouco difícil de ter encontros presenciais, mas né, os encontros são quando essas coisas são catalisadas, né? Não é à toa que você comentou aí, né? A rede latina, a rede global surgiu de um evento que aconteceu em Findhorn, na Escócia, em 1995, em outubro de 95. A rede latina também surge de um encontro que foi o Chamado da Montanha, que acontece anualmente numa ecovila na Colômbia.
E a rede brasileira também surgiu em um encontro que aconteceu no Ecovilla em Campinas. E a gente costuma promover esses encontros como parte do trabalho dessas redes, né? Então, você me perguntando sobre o momento atual, eu não tenho como falar, como deixar de falar do Eco 2017, que não é tão atual assim, mas que foi o Eco é o encontro latino-americano de ecovilas, né? Ele acontece a cada 2 anos, desde 2015, cada vez num país. E em 2017 foi no Brasil, foi no Instituto Biorregional do Cerrado, né? A ecovila da Rene. E a gente se encontrou lá pessoalmente. Várias pessoas que estão aqui no encontro, que estão aqui comentando, estavam lá também, nesse encontro, no Eco 2017. E foi ali que o meu envolvimento ficou muito mais forte. Eu já estava envolvido com o Casa Brasil, mas ali o envolvimento com o Casa Latina e com a Global Eco Village Network ficou bem mais aprofundado. E aí, por que eu estou falando de 2017? Porque aí, 2 anos depois, teve o Eco, de novo, o Eco 2019, que aconteceu no ano passado no Equador. Uhum. E nesse encontro, o Casa Latina decide se reinventar, usando esses princípios sociocráticos, né? A gente percebeu que a estrutura antiga do Casa Latina não funcionava mais, precisava se criar uma nova estrutura e a gente se inspirou na Chacana e criou uma espiral, né? Então hoje a Casa Latina é entendida como uma espiral. Isso também fez um convite para provocar mudanças nacionais, né? Nas casas do país. E o Brasil, a gente teve um impulso muito grande também, apesar do ano passado não ter tido encontro brasileiro, mas muitos brasileiros estavam no encontro da Gen Europa, que aconteceu em Bagnalia, né, na Itália. A Reni estava lá, o Rodrigo e a A Mari Mari, estavam lá também. a E aí Fernanda, aconteceu que a muita Tati. gente, a Fernanda, exatamente. Então, assim, muita gente que agora está super forte no movimento estava se encontrando lá. Né? No encontro do Casa Latina só tinha eu de brasileiro, infelizmente, mas no da Europa bombou de brasileiro. E aí essa galera logo depois começou a se envolver no Casa Brasil e trouxe uma nova força. E aí a gente percebeu que as nossas estruturas do Casa Brasil também precisavam se reinventar. Então, o desenho que está emergindo hoje é uma consequência desses encontros incríveis que aconteceram no ano passado. Né? Então, hoje, o Casa Brasil tem um círculo geral, tem um círculo de comunicação. Esses círculos são ativos e fixos, né? E autônomos, né? Então, o círculo de comunicação funciona independente do círculo geral. E a gente, já aprendendo com as experiências anteriores, decidiu também tentar uma estrutura bem enxuta. Né? A gente já teve uns planos mirabolantes de ter 20 círculos diferentes e conselhos regionais em cada região do Brasil. E aí a gente percebeu que menos é mais, né? E aí também indo nessa humildade, nessa simplicidade, a gente começou bem pequenininho esse novo ciclo, com o círculo geral e o círculo de comunicação. Um dos frutos do círculo de comunicação é o site que a Reni comentou, né? Então ali você encontra muito mais informações sobre o Casa Brasil, inclusive sobre como ser membro. Tem várias maneiras de se afiliar ao Casa Brasil e está tudo explicadinho lá. É redecasabrasil.org. E aí, hoje mesmo, né, a gente já criou alguns círculos temporários novos, já tinham outros que estavam emergindo. Então, a gente está com um círculo de membresia, né, justamente sobre essa relação das pessoas com a rede, né, e como se afiliar à rede. Tem um círculo para isso agora, que é um círculo temporário. Assim que ele cumprir com a sua missão de apontar esses caminhos e estruturar bem esses caminhos, né, a gente está experimentando essa nova forma. Assim que a gente testar ela, esse círculo já vai poder deixar de existir, as pessoas vão poder se engajar em novos projetos. E tem um círculo que surgiu hoje também, que é qual é o círculo que surgiu hoje mesmo, Reni? A gente deu o nome temporário de pesquisa, porque a gente percebeu que existem muitas dissertações de mestrado, doutorado, muitos textos sobre ecovilas, né, o Irradiando Luz tem, o Earth Code tem, cada site tem várias pesquisas, mas a gente não tem elas unificadas. Então, esse círculo que surgiu hoje foi justamente para a gente compilar todo esse material que já, né, o livro Ecovilas Brasil, aí da Bangual Editora. Então, para a gente compilar todos esses materiais que já surgiram, que já
que existem, que falam sobre ecovilas e formas de comunidades em transição, para a gente colocar dentro do site do Casa Brasil, né? E tem um outro círculo também, Gabi, que é bem legal da gente falar aqui, que é o círculo Saberes em Prosa. E esse círculo ele vai reunir, como o nome diz, né, é um compartilhar de informação. Então, muitas das perguntas que estão surgindo aqui no chat vão ser respondidas de uma forma muito bonita e de uma forma muito integrada, né? A cada edição, um esperto vai ser convidado. A primeira delas vai ser sobre água, a temática água. E o Guilherme Castanha, então, vai ser o nosso convidado. Mas ele vai dar uma introdução e a ideia é ter um diálogo entre as ecovilas participantes e entre os ecocidadãos lá presentes. Então, não vai ser esse esquema de uma live onde, né, duas pessoas falam e o restante das pessoas escuta, mas vai ser justamente esse compartilhar desse empirismo, do que se faz em cada uma dessas temáticas. Então, essa primeira edição vai ser dia 19, anota aí na agenda, dia 19, todas as informações estão lá no site da rede do Casa Brasil. E aí eu queria fazer um gancho também, Gabi, não sei se você quer falar alguma coisa complementar a isso? Fazer um gancho Não, pode seguir. com a união que a gente está falando, né? Desde dessa minha participação individual, morando num coletivo, a minha ecovila, a minha rede de ecovilas brasileira, a rede de ecovilas latino-americana, que se junta com a rede de ecovilas e assentamentos sustentáveis de outros continentes para formar a rede global de ecovilas. E a pedido do Casa Latina, como o Gabi falou, né? A gente se reestruturou e agora a gente trabalha com 3 círculos de propósito, que são o círculo de... Alguém? Tá dando uma travadinha O aí. Alisson, que é que faz parte do círculo de comunicação, não está vendo a live nesse momento, porque ele está me ligando. Por isso que deu uma travadinha aí. E até me perdi. Eu estava falando... então dentro do Casa Latina, a gente tem 3 círculos de propósito, que é o círculo de DMT, que são os direitos da Mãe Terra, o círculo de educação e o círculo de projetos. E a gente tem 3 círculos essenciais, que são o círculo de processos internos, onde a gente cuida, né, da saúde dos nossos membros. Inclusive, todo sábado está tendo yoga, das 10 às 11h30 da manhã, com a Guru Divan, que é uma queridíssima do Chile. Então, a gente cuida da gente até nesse momento de pandemia, né, de quarentena. Processos internos, comunicação e administração e finanças. Além disso, a gente tem um outro círculo que chama-se Guardião de Visões. Então, uma provocação que foi feita dentro do Casa Latina era para a gente começar a fazer mini conselho de visões temáticos para a gente levar a visão das nossas casas nacionais e formar a visão da Casa Latina. E a primeira temática foi como é que a gente está permeando esse tempo de pandemia e quais são as oportunidades que a gente tem enquanto rede de ecovilas. Essa reunião aconteceu faz 15 dias, foi domingo retrasado. E uma coisa que ficou muito evidente foi a necessidade, a vontade absurda assim, da continuidade desses processos. Então, a gente resolveu continuar com esses mini conselhos de visão. A próxima é domingo agora, também das 7 da noite, das 6 da noite até as 8h30. E a gente vai levar, então, a temática do Conhecendo o Casa Brasil por Dentro. Como é que cada um e cada uma pode se envolver mais desde o conhecer, do conectar e do coexistir, né? Então, como que eu posso me afiliar ao Casa Brasil com a minha ecovila? Ou como que eu posso me espelhar nas ecovilas que já existem para criar a minha? Como é que eu posso fazer parte do Casa Brasil como equipe? Como é que eu posso fazer um voluntariado? E como é que eu posso atuar desde um ecocidadão, desde esse espaço individual, né? Que, como a gente falou, tudo começa com o indivíduo para o coletivo. Então, queria que você falasse, Gabi, para a gente como é que foi essa experiência desse reencontro, desse mini conselho de visão que aconteceu há 2 domingos. Quais foram os resultados assim que a gente chegou nesse encontro? Beleza. Só um comentário aí, porque são tantas datas que às vezes dá um nó, e aí o pessoal está avisando aí, você falou que
sobre o Ai, Saberes em confundi as Prosa. datas. Isso, Saberes em Prosa vai ser dia Tô 30. vendo já Saberes aqui. em Prosa vai ser dia 30, o tema é água. E o Conselho de Visões do Casa Brasil é dia 19, que é um domingo, Isso. certo? 19, se 19 for Então, domingo, ajustando aí é domingo, 19. Isso isso, isso. Então, só ajustando aí as datas. E no último Conselho de Visões que a gente fez do Casa Brasil, foi muito bonito. Tivemos uma adesão muito grande, cerca de 50 pessoas. A gente se dividiu em 4 grupos e cada grupo focou em um tema diferente, né? Eu, particularmente, estive numa sala que tem muito a ver com a conversa hoje, que era do local ao global, né? Então, a gente falou um pouco da relação com a Casa Nacional e a relação com o movimento internacional, né? Isso foi uma coisa que foi bastante conversada. Quais são as oportunidades e os desafios desse processo de sair do movimento local para o nacional e para o global? Acho que isso conecta muito com a nossa conversa aqui também, né? E é um desafio, principalmente se é uma ecovila que ainda está se estruturando, é difícil ter capacidade de se engajar com uma rede internacional quando você ainda está precisando correr atrás de construir sua casa, né? Então, é um desafio mesmo, conseguir conciliar, fazer um movimento local articulado em redes nacionais, internacionais e globais, mas ao mesmo tempo tem muito a ganhar nesse movimento, né? Então, isso foi um pouco da conversa, né? Hoje mesmo a gente ficou sabendo aí que o Instituto Biorregional do Cerrado vai fazer um projeto junto com uma ecovila da África, é isso? Né? Isso, é um Então, programa da gente chamado Twinning Project, né? Projetos gêmeos. Então, a gente vai implementar sistemas de água no IBC, aqui em Alto Paraíso, e um projeto lá em Gana. Então, a gente vai fazer o mesmo processo e a gente vai documentar isso, comparando como é que esse sistema está reagindo nos nossos biosistemas, né? E a gente vai fazer um manual para compartilhar. Então, ai, que legal que você mencionou isso, Gabi. Tá super lindo esse não, eu projeto. estou emocionado. Eu estou muito feliz que rolou, né? Dá um orgulho, assim, quando trabalhando na rede global, toda vez que eu vejo alguma coisa sobre o Brasil, eu falo, isso aí, estamos conseguindo chegar lá, né? Criando mais espaços. Uma das vontades da rede global de ecovilas é realmente trazer mais justiça e equilíbrio entre o norte global e o sul global também, né? Então há esse esforço na rede global e esse projeto de pareamento de ecovilas de diferentes lugares do mundo para fazerem projetos juntos é uma dessas oportunidades que surge de você trabalhar internacionalmente. Ao mesmo tempo, algo que a gente percebeu nessa discussão do Conselho de Visões é que as ecovilas do Brasil ainda precisam se estruturar melhor para dar conta até dessas oportunidades, não só na rede global de ecovilas, mas outras oportunidades de financiamento e de execução de projetos a nível internacional exigem um grau de estruturação que a maioria das ecovilas ainda não dá conta, né? Então a gente conversou até sobre a possibilidade do Casa Brasil no futuro ser essa estrutura que oferece esse espaço para que uma ecovila pequena que não dá conta de ter um CNPJ legalizado, né, e ter uma conta e todo o aspecto jurídico financeiro ser provido pela rede, né? Então isso não existe ainda, é um sonho, mas, né, sobre os potenciais e sobre, né, então o Conselho de Visões ele tem essa característica de realmente apontar possibilidades, né? Então nada é muito definitivo do que sai do Conselho de Visões, ao mesmo tempo que emerge muita coisa legal, né? E uma das coisas que emergiu que eu acho que é mais significativa para nós aqui no Brasil é que o movimento de ecovilas nunca esteve tão forte enquanto rede, Claro. né? Eu acho que por causa da pandemia até, né, para a gente não estar podendo fazer as trocas mais presenciais, as redes online estão muito fortes. Então essa reunião virtual teve 50 pessoas, foi muito bacana e ficou claro o interesse, tinha várias pessoas que estavam conhecendo o movimento de ecovilas ali no conselho também, apesar do conselho na sua maioria ter sido composto, né, por anciões do movimento e por pessoas que já estão aí na luta há muito tempo, tinha também pessoas querendo iniciar ou iniciando ou no começo dessa história e ficou muito claro para nós que esse é um momento de se estruturar melhor para aproveitar essas oportunidades e de compartilhar saberes também, né? Então esses saberes em prosa eles vêm, já estavam vindo antes, né? Mas as visões elas emergem de vários lugares diferentes, não só do conselho e ficou bem claro essa necessidade de mais conhecimento sobre ecovilas,
de compartilhamento entre uma ecovila e outra. E acho que isso são algumas das coisas muito bonitas que surgiram nesse encontro, inclusive um aprofundamento sobre o que é a rede brasileira, como a gente se articula internacionalmente. Então, essa live aqui já é uma consequência também desse conselho, né? Uma das coisas que saiu ali é, não, tem que ter uma live para apresentar o movimento. Olha a Ilana aí, ei, Ilana. Né, então, é, enfim, É né, isso, né? emerge muita A coisa. articulação entre os movimentos das ecovilas, né, Gabi, é uma coisa que é um espelho, né? Tudo que é global passa pelo regional e passa pelo local. Então, um exemplo que a gente está fazendo aqui na rede brasileira de ecovilas é um curso que a gente está sendo certificado pela Global Ecovillage Network, pela rede global de ecovilas, que é um curso do IBC chamado EAD, né? Educação à Distância, EAD e IBC, Comunidades em Transição. E esse curso que vai começar na segunda-feira, as inscrições ainda estão abertas, seria muito legal para todas essas perguntas que estão surgindo aqui, do aspecto jurídico, como é que eu faço para viver numa ecovila, várias dessas perguntas vão ser respondidas nesse curso que tem a duração de 3 meses. E está um curso bem completo, assim, desde de fazer um lembrete para quem já está nesse caminho da transição, quanto àqueles que estão sendo chamados para essa transição nesse momento. E o legal desse curso, Gabi, é que ele é um curso, claro, que ele está sendo feito pelo IBC, né, através da Ecovila Araticum, mas ele tem parceria tanto com a Ecovila Arca Verde, lá do Sul. A gente convidou o Leandro para dar um módulo sobre economia regenerativa e a utilização de moedas sociais, né? Eles têm uma moeda que eles criaram lá chamada Verdinhas, que é uma moeda que eles usam internamente na Ecovila, mas também na comunidade em torno dessa Ecovila, então ele vai compartilhar isso com a gente. E a gente recém recebeu um chamado da Márcia de Inquiri, em Piracanga, também como um resultado do Conselho de Visões que a gente fez, querendo se engajar mais em rede. Então, eu vou dar uma aula sobre sociocracia e estou chamando ela é uma esperta em abelhas e está estudando agora a parte social das abelhas. Então, a gente vai juntar sociocracia, permacultura, agrofloresta e a vida em comunidade das abelhas. Então, essa oportunidade da gente co-criar, porque como a gente falou no início, né, Gabi? Cada ecovila tem um foco diferente. E é a união entre esse movimento de ecovilas que proporciona aquela vida intencionalmente sustentável que a gente espera um dia viver para retribuir tudo à natureza, o que ela nos dá. Então, muito legal que você falou isso, porque a gente já está começando a se estruturar mais, a ter essa articulação entre as ecovilas, porque a gente sabe que o nosso potencial aumenta. E agora a gente está justamente discutindo as possibilidades de dar mais formação online, já que o momento é mesmo das redes sociais. Então, aproveitar, né, deixar de lado assim, esse tanto de baboseira que a gente vê através das redes sociais e começar a se engajar em algo que vai ajudar na nossa vida, que são esses movimentos de transição, né? Muito bacana essa articulação que a gente está fazendo, então, entre o IBC, Inquiri, Piracanga e Arca Verde. Eu não sei em que momento que a nossa live vai terminar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação agora como coordenador de comunicação da Rede Global de Ecovila. Quais são, assim, os maiores logros, né? Os maiores benefícios que é ter um brasileiro, né? Super orgulho aqui, representando a gente lá na Rede Global de Ecovilas, dentro desse foco de comunicação. Massa, massa. Pô, eu queria só ressaltar aí a importância desse curso aí que o IBC tá oferecendo e louvar o fato de que está sendo muito inclusivo, né? Eles estão oferecendo várias bolsas e o mesmo valor cheio, mais caro que dá para pagar, nem é tão caro assim. Na minha opinião, está muito barato. O curso vale muito mais do que o preço que está sendo cobrado. Então, recomendo muito. É uma iniciativa super bacana. Desculpa te interromper, que estão perguntando como se inscrever, mas todas as informações estão no Instagram do IBC. É só você ir lá no @IBC Cerrado, se alguém puder escrever aí como um comentário, vai ajudar bastante. E o que o Gabi, estou te chamando de Rafael hoje, estou pensando no meu irmão nesse momento. O que o Gabi falou é importante porque a cada 5 inscritos, a gente dá uma bolsa integral para um membro de comunidade indígena, quilombola,
ou de comunidade campesinha. Então, as inscrições terminam agora domingo, o curso começa na segunda-feira. Corre lá que ainda dá tempo de se inscrever. Passa a bola de novo, Gabi. Massa. Então, bom, uma das oportunidades, por exemplo, que tem de ter um brasileiro lá é que o time e a equipe que está organizando esse curso fez a tradução colaborativa, legendou um dos vídeos, o vídeo que apresenta a Rede Global de Ecovilas no canal do YouTube da Global Ecovillage Network, e aí eu vou colocar essa legenda no ar, né? Então, né, já facilita a conversa, né? Pô, tem um brasileiro lá, ô, cara, né? Tipo, me mandaram um e-mail, eu nem vi o e-mail, mas aí me escreveram no WhatsApp, ô, Gabi, né? Dá uma olhada aí. Então, né, acaba que pega uns atalhos aí, né? Por ter alguém brasileiro ali, né? Mas o desafio de ser diretor de comunicação e tecnologia da informação da Rede Global de Ecovilas é imenso, né? Eu estou muito honrado de estar nesse lugar, nesse momento. E claro que eu brinquei aqui, mas eu tenho o dever, a obrigação, e eu busco ser o mais equânime, né? De ser o mais justo entre as diferentes regiões. Então, essa é uma preocupação que a gente tem quando está fazendo a comunicação a nível internacional, de representar os diferentes movimentos que tem dentro da Rede Global de Ecovilas. Né? Então, o Casa Latina tem suas particularidades, né? O Gen Europa tem também, foi a Rebeca que fez a tradução, né? Não foi o coletivo, foi a Rebeca mesmo que fez. Massa. Então, né, tem a Genoa, né, que é a rede da Oceania e Ásia, a Gen África, e cada uma delas tem suas características, tem o da América do Norte também, o Gena, cada uma tem suas características, tem os seus projetos principais. Como a Reni comentou, aqui na América Latina, por exemplo, tem os direitos da Mãe Terra, né, ou os direitos da natureza. E isso não é muito forte na rede global, né? Então, para o Casa Latina, é sempre, né, uma militância também para que a rede global passe a adotar isso como uma pauta, né? E as outras redes têm as suas pautas também, né? Então, um dos desafios que eu tenho enquanto diretor de comunicação é trazer esse equilíbrio, né? Evitar que seja uma coisa muito colonialista, muito centrada na Europa, porque a sede da Rede Global é na Europa, a Rede Global foi fundada na Europa, o principal financiador está na Europa, né? Então existe uma certa tendência ao movimento europeu pautar um pouco mais do que os outros movimentos, até porque eles têm mais recursos, né? Até pela questão histórica toda, né? Eles têm mais recursos que os outros movimentos. Então é um desafio para nós buscar esse equilíbrio, que todas essas vozes diferentes e plurais sejam representadas nessa linda agrofloresta. Existe o desafio de trazer uma comunicação que seja profissional o suficiente para a gente conseguir atingir órgãos internacionais como a ONU, e esse é um dos papéis super importantes da GEN, a nível internacional, que é dialogar com esses organismos internacionais, captar recursos com governos de vários países, né, e esses recursos vão ser direcionados para movimentos em outros países do sul global, por exemplo, né, então tem essa necessidade de ser uma comunicação profissional, plural, né? Então a gente tem que representar tanto os movimentos urbanos quanto rurais. Então mostrar toda essa pluralidade, essa diversidade do movimento de ecovilas e ao mesmo tempo ter uma marca, ter uma identidade dessa rede global. É super desafiador.